Bom dia a todos. Nós vamos dar, então, prosseguimento à nossa terceira reunião do Complexo Hospitalar do Trabalhador, onde nós estamos revisando a 10ª edição da TLS. E a nossa terceira aula de hoje o tema é choque. Quem vai apresentar é a doutora Larissa de Souza Bittencourt, que é R1 de Terapia Intensiva do CEPET. Larissa, por favor. Bom dia, sou a doutora Larissa. Eu vou apresentar o terceiro capítulo da TLS, que fala sobre choque. Ele faz um apanhado geral sobre alguns tipos de choque, mas depois ele começa a focar muito, ele predomina em cima do choque hemorrágico. Tá? Então, o que é o choque? É qualquer anormalidade do sistema circulatório que causa uma inadequada perfusão tecidual, tá? E também a oxigenação que fica inadequada. E como é que eu faço para identificar? Eu preciso ver na clínica, dentro do contexto, ver se a perfusão do paciente que sofreu um trauma está adequado ou não. Posso ver pela perfusão tecidual, se eu conseguir ver o nível de consciência do paciente também válido. É válido também porque eu consigo ver a perfusão cerebral variando o nível de consciência, tá? É importante identificar a possível causa do choque, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver, identificar, reconhecer, depois classificar para já tratar de imediato, tá? Então, ela pode ser hemorrágica e não hemorrágica. As causas não hemorrágicas são o choque cardiogênico, o tamponamento cardíaco, tá? O choque neurológico, o choque séptico e o pneumotórax hipertensivo. Lembrando que a gente vai focar mais no choque da causa hemorrágica. Então, o tratamento inicial do choque é direcionado no sentido de restabelecer a perfusão, tá? Celular e orgânica com sangue adequadamente oxigenado, tá? Os objetivos do tratamento hemorrágico, do choque hemorrágico, é o controle da hemorragia, tá? E assim, controlando a hemorragia, vai conseguir restabelecer o volume circulante adequado do sangue, tá? Então, você vai fazer o controle da hemorragia, e isso eu faço um pincelamento da fisiologia da perda sanguínea. Quando você perde o sangue, tá? As respostas circulatórias aparecem precoces, tá? A perda sanguínea, que ela se constitui em mecanismo de compensação. Tá? Ela acontece progressivamente a vasoconstrição da circulação cutânea, muscular e visceral, para preservar o fluxo sanguíneo aos rins, coração e cérebro, que são os órgãos-alvo que a gente tem, tá? Quando ocorre um trauma, a resposta à perda aguda de volume circulante se dá por meio de um aumento da frequência cardíaca, tá? E isso vai ocorrer na tentativa de preservar o débito cardíaco. Essa imagem que eu peguei aqui justamente do ATLS é só para lembrar que o débito cardíaco, tá? Ele é altamente dependente da frequência cardíaca, tá? Do volume de ejeção, que depende da pré-carga, contratilidade e pós-carga. Então, se um lado está defasado, o corpo automaticamente vai tentar compensar. Então, o primeiro sinal que vai vir precocemente é ataque cardíaco, tá? Não espere frequências tão altas de imediato, de 160, 170. O ATLS já considera uma frequência cardíaca de 100. Tá? Então, lembrando, aqui no fluxo, a taquicardia, ela vai liberar catecolaminas. Essa liberação da catecolaminas vai aumentar a resistência vascular periférica. Desse aumento vai ter como consequência o aumento da pressão diastólica e, consequentemente, a diminuição da pressão de pulso. Tá? No choque também são liberadas histamina, bradicinina e outras cascatas de citocinas que atuam na microcirculação e na permeabilidade celular. Tá? No nível celular, as células que não estão bem perfundidas e oxigenadas, tá? Elas ficam privadas de substratos essenciais, tá?
Eu grifei essa parte justamente porque o que a gente mais procura em segmento do paciente chocado, tá? A gente tenta não deixar com lactato alto, ou seja, corrigir a hiperlactemia e não deixar ter acidose metabólica, embora possa acontecer, e a gente vai tentar reduzir os danos. Tá? Então, quando ele vai ficar com hipoperfusão, ele vai fazer um metabolismo anaeróbico, aumentando o ácido lático, gerando acidose metabólica. Esse processo, então, constitui um impacto da hemorragia e da hipoperfusão, tá? E aumentando potencialmente o fluido necessário para a reanimação, tá? Então, frisando novamente a importância em reconhecer, tratar e iniciar as medidas de ressuscitação conforme a classificação do choque. Então, eu identifiquei. É hemorrágico ou não é hemorrágico? Tá, é hemorrágico. Ok, mas qual é a classe desse choque? Né? A gente tem desde classe 1 até classe 4, tá? A hemorragia classe 1, tá? Então, ela é exemplificada pela condição como se fosse de um doador de uma unidade de sangue, tá? A clínica que ele vai exacerbar é um pouquinho de fraqueza, um pouquinho de mal-estar, tá? Mas não vai dar sintomas maiores, não vai exacerbar tanto a parte dos exames clínicos. Da hemorragia classe 2, tá? Ela é representada pela hemorragia não complicada, na qual é necessária a reposição de cristalóide, tá? Neste momento, como a perda sanguínea não é tão significativa, a ressuscitação é só com hidratação, tá? A hemorragia classe 3, que já começa a ter uma piora da gravidade, um estado hemorrágico mais complicado, no qual é necessária a reposição de, no mínimo, sangue e soro, tá? Soro cristalóide. A hemorragia classe 4, então, ela deve ser considerada como um evento pré-terminal, no qual, a menos que medidas terapêuticas muito agressivas, imediatas, tá? Se não fizer isso, o doente vai morrer dentro de minutos, tá? Então, aqui eu coloquei uma tabela justamente para lembrar da classificação, deixar tudo na ordem. E a 10ª edição do ATLS, ele veio com a novidade do Base Access, está incluído na classificação, que ajuda a classificar também o choque, tá? Então, na classe 1, o paciente vai perder até 750 ml. Considerando um paciente de 70 quilos, a volemia em torno de 7%, você consegue estimar, então, quantos por cento ele perdeu. Se ele perdeu 750 ml, ele não vai ter ataque cardíaco, ele não vai ter hipotensão, a pressão de pulso pode estar normal até aumentada, frequência respiratória dentro do padrão de normalidade, a diurese vai estar normal, a maior que 30 ml por hora, o estado mental de leve a ansioso, levemente ansioso, tá? No Base Access da gasometria vai de 0 a -2, tá? E você vai fazer a reposição somente por soro. Classe 2, perda sanguínea de 750 a 1.500, com cerca de 15 a 30% desse perda de sangue. A frequência cardíaca chega até 120, não tem hipotensão. A pressão de pulso, que é a pressão diastólica menos a sistólica, vai estar diminuída, tá? A frequência respiratória é entre 20 e 30. A diurese começa a arrastar, tá? Por isso que é importante a gente medir o débito urinário do paciente. O estado mental vai dar moderadamente ansioso, o Base Access entre -2 a -6, e a reposição volêmica somente com soro. Aqui a divisão de águas, tá? Classe 3, uma perda mais importante, entre 1.500 a 2.000 ml de sangue, a frequência cardíaca fica até 140,
você já começou com hipotensão, a diminuição da pressão de pulso, a frequência respiratória aumentou como compensação, a diurese diminuiu o débito, o estado mental pela compensação e a hipoperfusão neurológica vai causar ansiedade e confusão, tá? O base excess como parâmetro vai estar entre -6 a -10, e aí você vai começar a transfundir sangue e cristalóide. Isso aqui é importante a gente reconhecer novamente, porque a gente não vai aguardar ter uma queda de HB para a gente transfundir sangue, tá? Classe 4, você perdeu mais de 2 litros de sangue, tá? A frequência cardíaca mais de 140, piora da frequência respiratória, a diurese é praticamente de oligúria a anúria, de confusão a letárgico, tá? O base excess entre -10 ou até menor que -10, tá? E a reposição volêmica, cristalóide e sangue. Sendo que, nesses pacientes, a gente tem que incluir no protocolo de transfusão maciça, tá? Por que o base excess está aqui dentro da 10ª edição? Porque no cenário do trauma, ele reflete a acidose metabólica. Então, quanto pior esse número aqui, maior a acidose metabólica e pior o quadro de hipoperfusão do paciente. Só que tem alguns fatores que podem confundir a nossa classificação, a idade do paciente, tá? Então, uma criança, um neném, por exemplo, ele pode ter uma frequência cardíaca aumentada e não significar uma taquicardia, né? Um senhor de idade de 90 anos, ele pode estar usando um beta-bloqueador e não fazer taquicardia, né? Geralmente o idoso tem uma polifarmácia que isso vai confundir o nosso raciocínio clínico também. A gravidade do trauma também, né? Então, a mecânica do trauma, o tipo de lesão, tudo isso interfere no prognóstico do paciente, né? Até o tempo de internamento dele, tá? O intervalo de tempo entre o trauma e o início do tratamento. Então, reconhecimento precoce, manejo inicial, correto, tudo dentro dos limites, tudo dentro... tem uma alta possibilidade de corrigir essa acidose e o paciente ter um bom desfecho, tá? Mas, se por acaso teve alguma intercorrência, demorou muito de chegar ou resgate, ou chegar no serviço, um hospital especializado, tá? Às vezes não tem também um hospital por perto, isso também vai interferir no prognóstico e nas respostas do paciente, mesmo o médico fazendo o primeiro atendimento e tudo certinho, mas isso vai ter diferença. A reposição volêmica pré-hospitalar também, então, se ele não fizer dentro da meta para cada classe, pode ter outra consequência, ou se ele fizer tanto para mais quanto para menos, para mais também pode ter alguma sobrecarga, tá? E, como eu já tinha falado também, dado o exemplo do idoso, os medicamentos utilizados para tratamento de doenças crônicas também podem alterar, né? Às vezes o paciente, o acidente não tem como prever, porque é um acidente, né? Então, ele usou o MUC, né? Ele usou o medicamento de uso contínuo dele, né? Já é de hábito, então, até a gente colher toda a história ampla, saber tudo, né? Às vezes a gente pode deixar passar batido. Então, o exame físico, tá? Fazendo o segmento, você vai ter que fazer o exame físico seguindo o ABCDE, cuidar da via aérea pérvia, a respiração, a circulação, expor o paciente, ou cuidar do quadro neurológico, tá? Isso, o ABCDE do traumas, fazer normalmente. Eles também falaram sobre botar uma sonda de descompressão gástrica. A sonda, não tem como saber por quanto tempo o paciente se alimentou por último. E às vezes pode estar com o abdômen muito distendido, tá? E assim ele vai evitar a broncoaspiração. Claro, se não tiver nada de contraindicação.
A sonda vesical de demora também seria legal para quantificar o débito urinário. Lembrando que algumas fraturas e lesão uretral também não pode passar sonda, só após exame de imagem de controle. Então, ter uma medida de débito urinário após a checagem e avaliação médica, tá? Depois que você examinou, descomprimiu, já fez precisou quantificar o débito urinário, tá? O APLS preconiza um acesso vascular periférico calibroso para hidratação guiado por metas, tá? A primeira meta seria de 1º a 2 litros de soro físio ou Ringer, tá? Vou fazer e vou avaliar inicialmente essa primeira reposição volêmica, tá? Então, tudo isso depende da classificação do choque, tá? E como que eu fiquei aqui, tá? Então, eu vou avaliar. Pode ter uma resposta rápida, uma resposta transitória, uma resposta mínima ou sem resposta, tá? Isso naquela primeira hidratação. Então, uma resposta seria uma melhora do exame físico que você tinha percebido. Então, você assumiu o paciente que ele estava taquicárdico, hipotenso, você fez os 2 litros de soro, né? Ele retornou ao normal, os sinais vitais, tá? E, geralmente é uma perda sanguínea estimada mínima, geralmente não precisa mais de cristalóide, tá? Necessidade de sangue inicialmente é baixo, você tem tempo para fazer uma tipagem sanguínea, fazer uma contraprova, tá? Para ver se é o tipo adequado para aquele paciente, tá? Porque não é uma urgência. É preconizado o primeiro atendimento por um cirurgião do trauma, tá? E precisa ter precoce um cirurgião para avaliar e dar seguimento também. Uma resposta transitória, uma resposta parcial ao quadro, tá? Provavelmente esse paciente pode precisar de uma cirurgia, todas as vezes precisa do cirurgião por perto e em avaliação. O sangue já deixa preparado o típico específico do paciente, tá? E se caso ele tiver uma resposta mínima, tu vai fazer o tratamento, o manejo inicial, e os sinais vitais ainda continuam anormais, tá? Provavelmente tem uma perda sanguínea estimada muito grave, mais de 40% de todo o volume de sangue circulatório, tá? Necessidade de mais cristalóide. Você até pode fazer, mas sendo uma ponte para transfusão. Às vezes até a gente pedir aquele concentrado de sangue, né? Até chegar no hemobanco e vir, você pode fazer cristalóide. Mas, o paciente perdeu sangue, tem que receber sangue, tá? Se ele perdeu sangue em grande quantidade, tem que receber em grande quantidade, tá? Em relação à perda sanguínea em grande quantidade, se você fizer administração excessiva de cristalóide, você vai mais hemodiluir, tá? O débito, a oferta de oxigênio também vai cair a oferta de O2 pela hemoglobina, tá? Você está hemodiluindo, tá? Então, a necessidade de cirurgia é muito provável, tá? E sempre presença do cirurgião. Mais importante, então, é avaliar a resposta do doente à reposição volêmica e identificar a evidência de uma adequada perfusão e oxigenação orgânica finais, né? Débito urinário, nível de consciência, perfusão periférica. Não é todo trauma que vai fazer um coma de Glasgow de 8, né? Então, o nível de consciência pode flutuar também, né? Como eu tinha colocado lá no começo. Ele pode ficar ansioso, pode ficar letárgico, e essas avaliações e reavaliações são frequentes. Você faz, maneja, vê de novo, e vê de novo, e vê se as suas medidas estão dando certo, tá? A infusão contínua de grandes quantidades de fluidos e sangue na tentativa de atingir a pressão arterial normal não substitui o controle definitivo da hemorragia, tá? O primeiro você tem que corrigir onde está sangrando, tá?
Então, e a administração excessiva de fluidos pode exacerbar a tríade letal de coagulopatia, acidose e hipotermia, com ativação da cascata de inflamação. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui da frente. Nessa imagem aqui, é só enfatizando e ilustrando a última frase. Vira uma bola de neve. Se você não corrigir o sítio onde está perdendo, a coagulopatia vai aumentar, que vai aumentar a acidose, que vai aumentar a hipotermia. Se você não corrigir a hipotermia, vai levar a coagulopatia, que vai levar a acidose, tá? Então, é manejo completo e reavaliações constantes do paciente, tá? Aqui também tem outra explicação, que é que a gente não pode fazer diatrogenia, tá? Fazer soro gelado. A nossa temperatura, quando a gente sofre um trauma, geralmente a gente está exposto, perdeu tecido, a gente perde calor, né? Então, a gente tem que manter nossa temperatura estabilizada. Então, dentro do hospital, principalmente, a gente tem que correr contra essa temperatura. Se a gente tiver de manta térmica, cobertor, tá? O soro vai ser aquecido a 39 graus, tá? O sangue, ele pode ser numa temperatura um pouquinho menor, geralmente ele fica resfriado, mas espera ele, se possível, né? Ele melhorar um pouco essa temperatura para depois transfundir no paciente, tá? E como eu tinha falado, evitar hipotermia, o soro aquecido a 39 graus, manta térmica, expor o paciente o mínimo necessário para a avaliação clínica. A exposição é sempre necessária, né? Mas será que eu preciso tirar tudo agora, aquele lençol, neste momento, né? Se for necessário, vamos, mas também vamos cobrir de novo, tá? A coagulopatia do trauma, tá? Bem comum isso acontecer, quanto pior a classe da hemorragia, maior a probabilidade e pior a disfunção da coagulopatia do paciente do trauma, tá? Então, ele pode estar presente em até 30% dos pacientes já na admissão, tá? Então, a gente deve dosar o TAP, o KPTT, as plaquetas, o fibrinogênio, tá? Porque, além de tudo isso, podem estar alterados. Isso aqui vai ser consumido rapidamente, tá? Outro lembrete também, não esquecer de repor o cálcio, tá? O cálcio, ele entra também dentro da cascata de coagulação. Ele, de uma certa forma, vai agir, tá? As bolsas de sangue têm citrato, que também não deixa, tem um consumo de cálcio. Então, você provavelmente não vai fazer só uma ou duas bolsas, você vai fazer talvez até mais de 5, tá? Então, não esquece de repor o cálcio. Dosa, repõe empírico e depois redosa novamente para ver se precisa mais ampolas, tá? E aqui era só um apanhado geral do que é o choque, tá? Mas eu acho que eu fui bem repetitiva, tá? Lembrar da hipoperfusão, reconhecer, identificar. A hipovolemia é a causa mais comum do choque, tá? O tratamento, ele requer o controle imediato da hemorragia, tá? E a reposição com fluidos ou sangue, mas pode ser necessário o controle operatório da hemorragia contínua do paciente. O diagnóstico e o tratamento do choque deve ocorrer quase simultaneamente, tá? E o tratamento inicial é o do choque hipovolêmico, a não ser que haja evidência clara de causa diferente, tá? Os princípios básicos são para o sangramento e repor a volemia. Outras possíveis causas, e outra causa diferente, contusão no tórax, tá? Às vezes o paciente vai fazer um tamponamento cardíaco, você deve saber quais são os sinais clínicos que você deve avaliar agora. Um pneumotórax hipertensivo, você precisa descomprimir naquela hora que você reconhece, tá? O choque séptico é uma das causas que menos provável no manejo inicial, tá? Porém, ele pode acontecer. Ele aumenta a probabilidade de ser choque séptico quando demora muito para sair da cena e chegar ao hospital, e aquilo dali
no meio da rua pode contaminar, tá? O tratamento do choque hemorrágico inclui hemostasia rápida e reanimação balanceada com cristalóides de sangue e o controle precoce da fonte de sangramento, que são essenciais. As classes de hemorragia servem para um guia inicial para a reanimação adequada, a monitorização cuidadosa da resposta fisiológica e o controle do sangramento vão orientar a reanimação subsequente necessária. Tá? O tratamento é administrado para melhorar a capacidade de carrear o oxigênio do volume intravascular. E os desafios no diagnóstico, o tratamento do choque, inclui equacionar a pressão sanguínea com o débito cardíaco, os extremos da idade, os atletas, que também vai fazer uma frequência cardíaca menor, então não espere ter muitas alterações, pacientes gestantes que já estão com uma hipercoagulabilidade, né? Os medicamentos, hipotermia e o marca-passo que tem seu ritmo próprio. Era isso, doutora. Obrigada. Obrigada, Larissa. Bom, eu tenho várias questões para comentar com vocês acerca desse assunto. Bom, basicamente, essa abordagem, essa discussão inicial, é uma sistematização da abordagem do choque muito elementar de pacientes com trauma, né? Esse é um assunto, o C do ABC, é um assunto que progrediu muito, houve muitas modificações na assistência do paciente com trauma. De fato, a etiologia do choque, obviamente, nesses casos, a primeira a ser pensada é o choque hemorrágico. Mas nós não podemos esquecer que, frequentemente, nós temos associações de mais tipos de choque. Por exemplo, nós temos, nos pacientes politraumatizados, por exemplo, trauma de abdômen, trauma de tórax, podemos ter tamponamento cardíaco, choque obstrutivo, que também leva que é um sangramento de fato. Ou podemos ter um pneumotórax hipertensivo com sangramento abdominal, por exemplo. E aí teremos perda de sangue e teremos mais um choque obstrutivo e uma associação de questões. Um tamponamento cardíaco que também tem uma contusão miocárdica, nós temos um componente cardiogênico, um componente obstrutivo e um componente hemorrágico, não só relacionado ao tamponamento, que de fato é uma perda de sangue menor, mas associado a um trauma de abdômen, um sangramento, isso você pode ter, num só paciente politraumatizado, várias etiologias de choque. Né? Espera-se que o choque obstrutivo, seja por tamponamento ou pneumotórax hipertensivo, o diagnóstico e a abordagem seja feita já no B do ABC. Né? Então, a drenagem, o esvaziamento do pericárdio e a drenagem de tórax por punção, né? E a posterior drenagem com dreno, mas que isso seja resolvido no B. Resolvido isso, na maioria dos casos, ainda continua a questão da perda do intravascular. E daí a gente chega numa outra discussão, né? O diagnóstico diferencial é muito importante. O choque hemorrágico. Onde sangra o doente com tórax? Com o doente com trauma? Ele sangra no tórax, ele sangra no abdômen, retroperitônio, ele sangra na pelve e ele sangra em ossos longos. Tudo isso pode levar a um choque grau 3, 4, que são os casos mais graves de choque hemorrágico. Então, é muito importante que vocês tenham em mente onde sangra o doente com trauma e que sistematicamente se busque esses locais de sangramento. Né? Então, no abdômen, onde sangra muito é fígado, é baço, é retroperitônio e vasos. De maneira geral, lesões de aorta são causas de óbito no cenário. Mas a gente recebe muitos doentes com sangramentos abdominais ou de sangramento de vasos, de tórax, no hospital, visto que hoje a abordagem é rapidamente sair do cenário e trazer para o hospital. Então, cada vez mais a gente consegue hoje receber pacientes que não morreram no cenário e que vêm para o hospital com lesão de vasos, às vezes subclave, enfim, outros vasos. Né? Então, lembrar sempre de procurar. Essa abordagem é muito do pronto-socorro e do cirurgião, de fato. Né? Mas o desafio
da UTI, quando recebe um doente do centro cirúrgico, a hemostasia, a princípio, ela foi feita, mas é um doente que vem hipotenso e muitas vezes dependente de droga vasopressora. Será que esse paciente foi transfundido a menor e eu preciso continuar fazendo a transfusão? Ou será que a hemostasia não foi bem feita e ele continua sangrando? Então, essa é o dilema. É isso que vocês têm que avaliar quando vão receber um doente na terapia intensiva depois da abordagem de hemostasia. Voltando um pouquinho para trás, acerca da abordagem da hemostasia, hoje o conceito também de hemostasia e de ressuscitação no cenário e no pronto atendimento você só vai ressuscitar o doente completamente com normalização de níveis pressóricos depois de feita a hemostasia. Então, isso é muito importante. Nós não vamos discutir nesse momento, mas vamos discutir na sequência as indicações e a discussão acerca da hipotensão permissiva. Então, a hipotensão permissiva, principalmente naqueles pacientes que têm sangramento aberto, vasos sangrando aberto, que não é trauma fechado, a hipotensão permissiva ela tem o seu papel. O que é isso? É ressuscitar esse doente com volume só o suficiente para medir pulso e trazê-lo rapidamente para o hospital para fazer o que hoje se chama de controle de dano da ressuscitação. É rapidamente passar pelo pronto-socorro, fazer a abordagem inicial e rapidamente para o centro cirúrgico para fazer a hemostasia cirúrgica. E só depois da hemostasia cirúrgica é que você vai ressuscitar plenamente esse doente, olhando para a correção de déficit de base, de lactato, normalização de pressão arterial, diminuição de frequência cardíaca. Então, isso é muito importante, porque isso mudou completamente a forma de ressuscitar, né? A forma de ressuscitar um doente com trauma, com sangramento, seja fechado ou aberto há 10 anos atrás, era restabelecer nível de consciência, se possível, né? E se o nível de consciência diminuído fosse relacionado ao choque, normalização de pressão, e isso mudou muito ao longo do tempo, né? Então, hoje tem esse termo, Damage Control Resuscitation, que não é só mais para controle de dano abdominal, mas hoje se faz controle de dano pélvico, abdominal, torácico e de ressuscitação. E o Damage Control Resuscitation, que nós também vamos discutir no outro momento, ele é um conjunto de ações que para evitar a deterioração com disfunção de múltiplos órgãos. Isso é um conjunto de coisas. Ressuscitar doente com menos cristalóide, se ele é grau 3 e 4, e mais reposição de sangue ou de hemocomponentes. Aquilo que você está infundindo no doente tem que ser aquecido para evitar a tríade da morte, já mencionada pela Larissa. Então, uma série de cuidados para evitar que esse doente evolua com disfunção de múltiplos órgãos. Uma outra etiologia de choque, que não aparece nem no ATLS, mal discutida, é que muitos doentes ressuscitados, mas que têm um choque muito grave, com uma perda muito grande de intravascular, ou uma perda sustentada não corrigida, eles evoluem para vasodilatação. E daí depois para disfunção de múltiplos órgãos. Então, há que se ter rapidez também no controle cirúrgico do sangramento e, o mais rápido possível, fazer a correção da hiperfusão. Mas muitos doentes vêm com vasodilatação, a semelhança dos doentes com sepse, com síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Então, são doentes que já foram ressuscitados, o intravascular ele já está adequado, mas eles têm vasodilatação. Esse é outro desafio para a gente na terapia intensiva. Fazer o diagnóstico diferencial se esse doente continua sangrando, e aí ele vai precisar rever a hemostasia cirúrgica e ver por onde ele está sangrando. Segundo, se ele já foi ressuscitado, se vocês acham que o intravascular já está adequado e não tem sangramento, por que ele continua com droga vasopressora ou hipotensão? Será que já viram um tórax, já abordaram pericárdio, não é? Será que ele tem uma contusão miocárdica? Fazer diagnóstico de choque cardiogênico com contusão miocárdica não é simples. Você precisa do ecocardio, que é o exame mais importante. Então, nem sempre o ecocardio ele também te dá essa informação. Mas se o trauma é de tórax, com uma lesão de externo, enfim, fica muito maior a chance de que esse doente tenha junto uma contusão miocárdica, né?
E a outra possibilidade é que ele tenha só vasodilatação, por exemplo, e ele vai precisar não mais de ressuscitação volêmica, mas de vasopressor. Então, isso também é um problema, porque você ficar fazendo reposições volêmicas para um doente que já está ressuscitado, você também associa a morbidade. Então, um doente na terapia intensiva, depois da hemostasia cirúrgica, já ressuscitado teoricamente, é o desafio de fazer o diagnóstico diferencial da persistência do choque ou da hipotensão, né? Então, lembrar sempre disso. Não é comum, por exemplo, a gente ter choque cardiogênico. Não é comum, na experiência aqui do HT nesses 20 anos, não é comum. Mas tem que ser lembrado sempre. E sempre o diagnóstico diferencial tem que ser feito com o ecocardio. Recentemente, eu acho que há uns 2 meses atrás, nós tivemos um doente muito bonito, eu não vi há muito tempo um doente com trauma de tórax associado a isso, mas numa visita, um doente que permanecia com choque, e nem sempre isso é lembrado, mas ao passar visita, eu olhava no monitor, a pressão dele era 120 por 20, um pulso e martelo d'água, uma insuficiência aórtica por um trauma, que nós tivemos que transferir para um outro hospital para poder fazer a abordagem, né? Então, o exame físico, prestar atenção no padrão do pulso, ver o mecanismo do trauma, os traumas subjacentes, para você poder fazer o diagnóstico diferencial. E por que aquele doente que já corrigiu, fez a sua hemostasia cirúrgica, ele permanece com quadro de choque. Outra coisa importante, que eu acho que ela nem sempre é bem feita, é a estimativa da perda volêmica. E aquela estimativa da classe 1, 2, 3, 4, ela é uma estimativa muito subjetiva. Então, hoje, o que se propõe é uma estimativa mais objetiva, que é usar o índice de choque. Muito fácil, se vocês entrarem aí na calculadora, o MED-CALC está lá. Frequência cardíaca dividida pela pressão sistólica. Normal é 0,5 a 0,7. Acima de 1,4 é choque grau 4 e aciona o protocolo de transfusão maciça. Então, é uma coisa muito objetiva, que não precisa de toda aquela avaliação que muitas vezes ela é subjetiva e variável. Se o Michael faz uma avaliação, ele tem uma ideia, o outro tem uma percepção diferente, e assim por diante. Então, ela te dá também a ideia da presença de choque oculto, né? Então, é muito fácil, eu sugiro que vocês façam essa estimativa usando o índice de choque, por exemplo, né? E para a estimativa da reposição. Outra coisa importante é que choque grau 3 e 4, gosto muito de frisar isso, a ressuscitação é com hemocomponente. A gente não tem sangue total disponível, né? A gente não tem autotransfusão também rápida para doentes da emergência. A gente consegue fazer autotransfusão para, eventualmente, uma cirurgia eletiva, mais eletiva, alguma coisa desse tipo. Mas é hemocomponente. Não adianta ficar enchendo esse doente de solução cristalóide. Solução cristalóide, ela faz edema, ela fica pouco tempo dentro do vaso, ela faz hemodiluição num doente que já tem perda de fator, enfim. Então, é hemocomponente. Hemocomponente é papa de hemácia, é plasma fresco, é crio precipitado, é plaqueta. E para os casos de choque, índice de choque maior do que 1,4, é o protocolo de transfusão maciça que o hospital tem, a maioria dos hospitais que atendem trauma tem o seu protocolo. Oportunamente, nós vamos rever o que é um protocolo de transfusão maciça, como é que a gente implementa isso, vamos discutir também as questões de monitorização e os estudos relacionados a isso. E uma outra coisa que mudou também foi o uso, foi os estudos CRASH, de você usar transamin, né, para você modular a coagulação desses doentes. Também é feito no centro cirúrgico, na emergência, no centro cirúrgico, mas que tem um período de infusão na UTI, que a gente também deve conhecer, porque isso também faz parte do controle de dano da ressuscitação, né? Então, essa parte do choque, dessa abordagem, tem estudos, tem uma discussão extensa, e que nós vamos fazendo, na medida em que a gente vai fazendo discussões mais verticais sobre o tema do doente politraumatizado com choque. Acho que eram essas considerações que eu tinha para fazer. Álvaro? Puxa, não tenho nada para poder acrescentar, só para enfatizar como
A qualidade das aulas tem melhorado do ponto de vista de som aí, que vocês estão... as imagens, a câmera está cada vez melhor. Então, é nossa função poder dar a melhor infraestrutura para que as aulas fiquem boas depois, para quem quiser assistir a aula posteriormente. A aula da Larissa foi bastante boa, embora passa uma abordagem básica do doente com choque, com trauma. Acho que a ideia era exatamente essa, né, Mi? Que na evolução, à medida que a gente complemente essa parte básica, depois venham as outras especificidades, né, que são importantes para se tornar cada vez mais um especialista e dominar o doente com trauma grave como um todo. E todas as considerações que você fez, mostrando que quando a gente vai estudar choque, cada um dos tipos em especial de choque tem uma abordagem muito, muito especial e diferente, né? E como a abordagem do doente com choque hemorrágico, do trauma, tem as suas especificidades, né? A necessidade de ir buscar o sangramento rapidamente, de coibir o sangramento, de fazer ressuscitação com hipotensão permissiva naquele primeiro momento, a necessidade de corrigir rapidamente o distúrbio da coagulação, o do damage control, enfim, abordagem sistemática para poder procurar uma causa não hemorrágica do choque. Então, são particularidades que você enfatizou e acho que vão ser cada vez mais mostradas nas aulas posteriores. Obrigado, acho que dê continuidade aí, eu estou aqui só para dar apoio. Ok, obrigada, Álvaro. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Ok, então eu agradeço a presença de todos. Na próxima quarta-feira, então, a gente dá continuidade e na próxima quarta-feira nós discutiremos, então, trauma de tórax. Ok? Obrigada, boa tarde.